Trago boas notícias. Hoje saíram duas pesquisas, a pesquisa Exame Ideia, que é uma pesquisa feita pela internet, e o Vox Populi, que é a segunda pesquisa feita presencialmente depois que começou a pandemia. A primeira foi o Datafolha, que mostrou o Lula mais de 20 pontos na frente dos outros e quase ganhando no primeiro turno. Só que a Vox Populi mostra, melhor ainda, mostra que o Lula já ganharia no primeiro turno e assim, fora da margem de erro. Não tem nem margem de erro. Lula no primeiro turno, em 2022... teremos muitas coisas, mas o que a gente não vai ter é segundo turno, porque o Lula já ganha no primeiro e tá em ascensão, hein? Não é que ele estabilizou, não, ele tá subindo. E nas simulações de segundo turno, meu Deus do céu, o Ciro tinha ficado bravo com o Datafolha, porque o Datafolha não tinha feito simulação de segundo turno entre o Lula e o Ciro. Pois bem, o Vox Populi fez. Era melhor o Ciro ter ficado quietinho, porque olha, a simulação de segundo turno entre Lula e Ciro é uma lavada. Tão lavada que lavou até a minha alma. Tô de alma lavada com a pesquisa Vox Populi e com a Datafolha que saiu. Vou mostrar também alguns gráficos da pesquisa Exame. Prepara para ver gráfico aqui, para ver número de como o Lula tá subindo e de como o Brasil tá voltando a ter esperança. Vou mostrar isso tudo aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver Lula 2022? Ó, vim até de vermelho. Vim de vermelho aqui. Vermelho PT. Você quer ver Lula 2022? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Eu e as mais de 490 mil pessoas inscritas no canal. E ó, estamos fazendo também nas ruas. Isso foi hoje em São Bernardo do Campo, cidade onde mora o Lula, o ex-presidente Lula. A gente conseguiu o carro de som, vamos rodar lá também na semana que vem. A gente vai rodar Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e estamos rodando também na zona sul de São Paulo. Hoje a gente vai rodar na Vila Mariana, inclusive morei na Vila Mariana por muito tempo. Vamos rodar lá com o carro de som e amanhã não, mas segunda-feira também vamos rodar em São Paulo. A gente vai agora, vamos pra cima do Bolsonaro. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, no final do vídeo eu mostro aqui o trecho do carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro lá em São Bernardo. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Então faz um Pix ou Seja Membro, um PicPay e você está ajudando a gente a ampliar as ações com os carros de som rodando, denunciando que o Bolsonaro foi contra a vacina, que o Bolsonaro gastou em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro, o desastre econômico, que tudo isso é culpa do Bolsonaro, esse desgoverno assassino. Agora vamos falar sobre... e se inscreve no canal, hein? Vamos falar agora, mas só se você é Lula 2022 e fora Bolsonaro. Vamos agora falar sobre a pesquisa. Eu vou primeiro mostrar aqui um dos gráficos. Trago gráficos, hein? Muitos. Um dos gráficos aqui é o do primeiro turno. Primeiro turno, Vox Populi. Primeiro turno aqui, ó. Peraí, aqui. Lula 43%, Bolsonaro 24%, Luciano Huck 8%, Ciro Gomes 5%. Ciro caiu do 6%, hein? Caiu do 6. Aí tem Dória e Amoedo. Só que tem uma coisa. Luciano Huck não será mais candidato. Já renovou com a Globo, deve entrar no lugar do Faustão. Ciro Gomes fica naquele 5 de sempre. Dória e Amoedo, dificilmente o Dória será candidato nessa circunstância aí que tá. O que acontece é o seguinte, o Lula tem 43 e os outros todos juntos, se você quiser pausar o vídeo para fazer uma matemática, pode pausar, mas eu já te falo aqui, todo mundo aqui somado, claro, o não sabe, não respondeu, não conta. Todos somados têm 41. Isso significa que o Lula ganha no primeiro turno. Para ganhar no primeiro turno precisa ter mais do que a soma de todos os outros juntos e um voto a mais. No caso, o Lula tem 2% a mais do que todos os outros juntos. Só que aí entra a estimulada. A estimulada não, é a pesquisa espontânea. Vamos lembrar que uma eleição é espontânea. A pesquisa estimulada, eles dão uma cartela com os nomes dos candidatos e a pessoa vota. A espontânea não, simplesmente antes de dar essa cartela, o entrevistador pergunta. A espontânea é feita antes, a primeira pergunta que se faz: em quem você vai votar na próxima eleição? E aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, aí é Lula no primeiro turno, não tem margem de erro, não tem nada. Olha só aqui, a espontânea não tá dando o... Opa, aqui ó, Lula 33, Bolsonaro 19, Ciro Gomes 2, aí um monte de candidato com 1 ponto. E aí, somando aqui, dá Lula 33, Bolsonaro 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, todos os outros têm 28 juntos e o Lula tem muito acima. O Lula no primeiro turno, quer dizer, o Lula ganha no primeiro turno na estimulada e na espontânea. A coisa tá feia para os outros candidatos, só que não é só isso. Porque o Lula só ganha na estimulada e na espontânea, mas ele tem muita rejeição, Thiago. Na hora da eleição ele não ganha. Será? Será que o Lula tem tanta rejeição assim, comparado com os outros? Eu vou mostrar aqui a avaliação positiva e negativa de cada um dos candidatos. Aí você vê por si mesmo. Tá aqui, ó.
A avaliação positiva do Lula é 47 pontos. A rejeição dele, ou a avaliação negativa, nem a rejeição, é uma das menores. Os únicos que têm avaliação negativa menor que a do Lula são os candidatos que não são conhecidos. Aí não tem como ter avaliação negativa grande se ninguém conhece. Como, por exemplo, o Mandetta, o próprio Ciro Gomes, que a maioria das pessoas não conhecem. Esses não conseguem. Pra você ter ideia, fizeram também, aí sim, rejeição. Aqui, ó, em quem você votaria com certeza. Aí é um problemão para os outros. Por quê? Porque o Lula tem 39% de votos com certeza. Quer dizer, dos 43% que o Lula tem, 39% vão votar nele, aconteça o que acontecer. E a rejeição do Lula é a menor de todas. Dá pra ver aqui? Rejeição do Lula é 39%, do Bolsonaro é 64%. Pra você ter ideia, o Ciro tem a segunda menor rejeição, é 49% de rejeição, é 10 pontos de rejeição acima do Lula. Só que o Ciro, só 8% votariam nele com certeza. 35% poderiam votar, você soma tudo dá 43%, que é o total do Lula. O Lula, entre com certeza poderiam votar, 39 com 19, o Lula tem 58% de potencial de voto. Isso é muita coisa, isso é suficiente para o Lula ganhar, assim, de braçada no primeiro turno. O Brasil tá mudando, talvez nossos carros de som estejam ajudando um pouquinho, assim, a gente sabe que, nós sabemos que somos uma gota no oceano, mas estamos lá, no mínimo 10 cidades por semana, tem toda a ação que o PT faz nas redes sociais, nós aqui, tem vários youtubers, influenciadores, enfim, e tem o desgoverno Bolsonaro. O povo escolheu o PT 4 eleições seguidas, teve um golpe de Estado, boa parte da população não colaborou, mas enfim, apoiou o golpe de Estado, aí votaram no Bolsonaro e viram o que aconteceu. E o Bolsonaro só tá lá, vamos lembrar, porque o Lula foi preso, senão o Lula era o presidente hoje. E aí vem a avaliação do governo Bolsonaro por áreas. Olha aqui para você ver. O vermelho, obviamente, é a rejeição. Olha como a rejeição ao Bolsonaro, em quase todas as áreas, não está muito maior, mas está o dobro da aprovação. E na maioria está aumentando. Na maioria está aumentando. Só aqui na área do meio ambiente, comparado com agosto de 2019, que foi quando teve muita queimada na Amazônia, estava em evidência, é a única que não subiu muito de lá para cá. O resto é só rejeição aumentando, aumentando, aumentando. O Bolsonaro está praticamente inelegível hoje. E aí você deve estar se perguntando, Thiago, e como é que estão as simulações do segundo turno? Porque ó, a gente sabe que o Lula ganha no primeiro, mas e se não ganhar? Porque em 2006 a gente achava que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Mas não ganhou. Teve 49%, 48% dos votos e teve segundo turno. Inclusive em 2006 o Geraldo Alckmin conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que votos que teve no primeiro turno. Era melhor pro Alckmin que a eleição tivesse acabado no primeiro turno. E ele conseguiu perder voto no segundo. Aqui estão os cenários do segundo turno e aqui o Ciro deve estar chorando. Lula versus Bolsonaro, 55-28. O Lula tem praticamente o dobro. Ele tem 27 pontos mais do que o Bolsonaro. Lula e Ciro Gomes, tá 52-19. Ô, Ciro, vou dar um conselho pro Ciro, não peça mais para incluir o seu nome no segundo turno contra o Lula. Pega mal, Ciro, pega mal. Lula contra o Dória, tá aqui, mas o Dória não tem chance nenhuma de ir ao segundo turno. Tá aqui, ó, Lula com 56, Dória com 14. Então, a pesquisa do Vox Populi mostra, ela reflete muito da pesquisa do Datafolha. O Datafolha só não colocou Lula contra o Ciro no segundo turno, mas a gente viu aí que o Lula tem o triplo de votos do Ciro, ou até mais. Mas reflete isso, que o Lula em ascensão, pesquisas feitas pela internet e por telefone, o Lula está pouco na frente do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui a exame Ideia, que foi feita por telefone. E aí você vê que até nessa simulação de segundo turno, exame Ideia, aqui ó, o Lula está em ascensão, aqui tá vendo que em janeiro ele estava perdendo? Em março foi logo que o Lula teve os direitos políticos restabelecidos. Aí já, aqui, o Lula já tinha passado e agora ele deu uma diferença muito grande sobre o Bolsonaro, tá? 45-37, 8 pontos. Veja bem, 8 pontos a diferença do Lula para o Bolsonaro em uma pesquisa feita por telefone, ou seja, só quem tem celular, as pessoas que estão nos locais mais distantes do Brasil não respondem as pesquisas, as pessoas mais pobres não respondem essa pesquisa, muita gente não atende telefonema de número que não conhece, enfim, é uma pesquisa diferente, mas essas pesquisas são importantes, como a XP e PESP, por exemplo, para refletir tendências, quer dizer, Lula está em ascensão, a gente já via isso nas pesquisas feitas por telefone, Lula está em ascensão, Bolsonaro está em queda, é isso.
Assim, a tendência é o Lula ganhar a eleição. Aí quando vem a pesquisa presencial, que é muito mais fiável, quer dizer, muito mais fiável é confiável, você vê o quê? Que a vantagem do Lula para com os outros é infinitamente maior. Agora o que o Lula precisa fazer... Hoje ele se encontrou com o Fernando Henrique Cardoso, ele disse que conversou com dezenas de políticos quando foi a Brasília, agora ele vai percorrer o Brasil. O que o Lula precisa fazer é o seguinte, é convencer o PT e a população, né, precisa da população, a eleger uma maioria de esquerda no Congresso, porque senão não adianta. A gente lembra, Dilma ganhou a eleição, tá? Dilma ganhou a eleição e a gente elegeu um Congresso que até então era o Congresso mais conservador desde 1964. Quer dizer... Dilma ganhou a eleição com aquele Congresso, não soube lidar com o Congresso, a Dilma não é uma política, ela é uma pessoa da área técnica, caiu lá de paraquedas na política, aceitou a missão, quando teve que lidar com um Congresso corrupto, com muito centrão, não deu, sofreu um golpe. Assim como se fosse o Haddad no lugar da Dilma, eu acho que o Haddad sofreu o golpe metade do tempo que a Dilma. O Haddad também é um cara de área técnica, ele não é político. Aí... entra o Lula. O Lula é político. O Lula sabe. E o Lula jamais teria sofrido golpe algum. Só que a gente tem que focar numa maioria de esquerda, porque senão o que acontece? Ontem, aprovaram no Congresso, assim, lá de noite, anteontem na verdade, aprovaram a MP da privatização da Petrobras. Por conta do trabalho da esquerda, a MP não foi uma desgraça completa. A Eletrobras continua tendo os golden shares, quer dizer, a Eletrobras continua sendo dona da própria empresa, ou seja, a Eletrobras continua tomando as decisões, mas parte da empresa foi privatizada e começa o desmonte a partir daí. Para desfazer isso, só tendo uma maioria. Não adianta, nossa, o PT elegeu 100 deputados. Eu lembro em 2018 olha, a única coisa que eu não gosto no PT é a capacidade de tapar o sol com a peneira. Se der uma peneira para as pessoas petistas, eu sou petista, hein? Tá pra nascer petista maior que eu. Mas se der uma peneira para muitos petistas, vão fazer de guarda-sol para tapar o sol com a peneira. Em 2018 o que falava é, olha, o PT elegeu a maior bancada, o PT não sei o quê. O que adianta eleger a maior bancada com 62 deputados, se eu não me engano, foram eleitos do PT, se você não tem maioria no Congresso e se os seus aliados não são maioria no Congresso? Não adianta nada. Tanto é que a gente não consegue passar o impeachment do Bolsonaro, a gente não conseguiu pausar a reforma da Previdência, a gente não conseguiu barrar a privatização da Eletrobras, não conseguiu nada. E a bancada do PT eleita em 2018, que foi a maior do Congresso, foi 3 vezes menor do que a bancada da coligação que a Dilma Rousseff elegeu em 2014. Só para você ter ideia, a coligação da Dilma elegeu uma bancada em 2014 3 vezes maior, tinha 192 deputados, se eu não me engano, a coligação eleita em 2014, a coligação do PT. Mesmo assim, não evitou o golpe, porque eles foram mudando de lado. Os da coligação, do Centrão, foram mudando pouco a pouco de lado. A gente precisa de gente de esquerda no Congresso. Gente que chega lá e fala, eu vou lutar contra a privatização, inclusive para reestatizar o que foi privatizado, para desfazer as reformas, para desfazer toda essa desgraça que foi feita, principalmente, aí tem que ser prioridade número 1, eu tenho certeza que o Lula tem isso em mente, é desfazer a lei do teto de gastos. Essa lei é o que ferrou, fez assim, torceu a economia brasileira, estamos torcidos desde a lei do teto de gastos. O Brasil não pode investir em nada, o Brasil está completamente com as mãos atadas, o Lula já falou. A lei do teto de gastos é uma amarra fiscal. O Lula entende de economia, fala, o Lula não entende de nada, não é analfabeto. Põe o Lula falando de economia, 2 minutinhos, o Lula falando de economia, põe o Bolsonaro falando de economia 2 minutos. Aí você vai ver a diferença. O Lula falou, existem dezenas de tipos de amarras fiscais. O teto de gastos é provavelmente a pior possível, que colocaram no Brasil exatamente para que o Brasil ficasse um país ruim, para que o Brasil ficasse um país pobre, para que as empresas estrangeiras e até as empresas nacionais que só exportam, que produzem para exportação, pudessem explorar o povo, porque quanto mais pobre e desempregado for o povo e mais desemprego tiver, mais as pessoas vão aceitar trabalhar por uma mixaria, assim, por um trabalho praticamente de escravo, para essas empresas que vivem do lucro dos estrangeiros, ou seja, eles produzem aqui pagando um salário praticamente semi-escravo da população, exportam lá, ganham em dólar, não estão nem aí. Se o pessoal aqui no Brasil for pobre, melhor para eles. Então a gente tem que desfazer isso tudo. Agora é isso. Lula na cabeça, Lula primeiro turno e um congresso de esquerda, aí o Brasil volta a sorrir, não volta. Então vamos pra cima deles, e aqui São Bernardo do Campo, estávamos lá, agora vamos rodar, agora a gente vai intensificar, que agora
Agora, ó, já tô de alma lavada. Lula no primeiro turno, vamos intensificar tudo. Aqui, ó, São Bernardo. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Assista aos Tá aqui mais um trecho lá em São Bernardo. A gente rodou a cidade inteira de São Bernardo. Agora a gente vai rodar o ABCD paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. A gente vai rodar exaustivamente, porque lá teve muito voto pro Bolsonaro, e a gente vai rodar exaustivamente lá denunciando o Bolsonaro e gritando aos quatro ventos que Sérgio Moro foi um juiz ladrão e que Lula foi perseguido, para que isso não aconteça. A gente tem que fazer com que isso não possa acontecer em 2022 e, enfim, não acontecerá. Até o golpista Fernando Henrique foi lá encontrar com Lula. Eu vi ontem o Aloysio Nunes, outro golpista do PSDB, dizendo que o Lula tem que ser candidato, democracia é assim. Quer dizer, até aqueles que em 2018 estavam com o golpe, com a Lava Jato, agora não, agora já não. O Lula tem que ser candidato, e se for Lula e Bolsonaro, a gente apoia o Lula mesmo, porque o Lula é o Lula. Olha só o Brasil mudando, que bom, grande dia. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você quiser ajudar as ações do Plantão Brasil. Embaixo do vídeo, seja membro, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e deixa as minhas outras redes para você também seguir. Falou!